Esse é o canal Pensador Calculista, seja muito bem-vindo. Vejamos então aqui a coroação do assunto de limites, que chamamos de continuidade das funções. Vejamos então primeiro uma noção do que trazemos na cabeça sobre a palavra continuidade. Talvez trazemos todos dentro da cabeça a noção de continuidade associada a algo sem interrupção. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um barbante, certo? E eu interrompo, eu corto este barbante dividindo ele em duas metades, eu posso afirmar que este barbante perdeu a continuidade. Ele era inteiriço e eu interrompi ele, eu cortei ele no meio. Então aquele barbante inteiro já não é mais contínuo porque ele foi separado. Da mesma forma, se eu tiver um pedaço de tecido aqui, certo? E eu abro um furo aqui no meio, então esta trama deste tecido, que era contínua, por conta deste furo, nesta localização aqui, perdeu a continuidade aqui, junto desse furo que eu fiz. É claro que aqui ele continua contínuo, aqui, mas aqui no lugar onde ele foi furado, ele perdeu a continuidade. Perfeito? Então, dito isso, podemos falar da definição matemática de função contínua. Então, vamos considerar a função y igual a f de x e vamos dizer que esta função é contínua. Então, y igual a f de x é contínua em x igual a A se o limite, quando x tende a A de f de x, é igual a f de A. Então, se o limite quando x tende a A de f tem que ser igual a f de A, então, primeiro, o limite quando x tende a A de f de x tem que existir. Segundo, f de A precisa existir. Terceiro, claro, as duas coisas precisam ser iguais. Perfeito? Então, nestas condições, a função é dita contínua em x igual a A. Então, vejamos aqui um exemplo. A função y igual a Pn de x, polinômio do grau n, genérico, é contínua em x igual a A, qualquer que seja a resposta é sim. Por que eu posso afirmar isto tão categoricamente? Porque vimos um teorema durante o estudo dos limites, que o limite, quando x tende a A de um polinômio qualquer, hein? Então não é um polinômio específico, é um polinômio qualquer, é igual a Pn de A. Portanto, os polinômios são funções contínuas em todo o seu domínio. Então, lá no estudo do limite,
quando vimos isto daqui, na verdade, estávamos dizendo que todos os polinômios são contínuos em todo o domínio deles. Perfeito? Então, segundo exemplo, y igual a módulo de x sobre x é contínua em x igual a 0? A resposta é não. Por quê? Vamos ver. F de 0 primeiro não existe. Por que não existe? Porque eu não posso fazer divisão por zero em R. Então não é possível dividir por zero. Certo? Então, esta função não é definida em x igual a 0. Por outro lado, o limite quando x tende a 0 pela esquerda de módulo de x sobre x, já vimos quando estudamos o limite, é o limite quando x tende a 0 pela esquerda. Portanto, se é a esquerda de 0, x é negativo. E quando x é negativo, o módulo de x é igual a menos x. Então, isto é igual a menos 1. Por outro lado, o limite quando x tende a 0 pela direita, de módulo de x sobre x, a direita de 0, x é positivo. Então, esse é o limite quando x tende a 0 pela direita de x sobre x, que é igual a mais 1. Como os limites laterais são diferentes, então a gente conclui que também o limite quando x tende a zero, perdoe. Quando x tende a 0 de módulo de x sobre x não existe. Então, além de f de 0 não existir, o limite quando x tende a 0 também não existe. Então, por conta disso, a função não é contínua em 0, ou seja, ela tem um ponto de descontinuidade em x igual a 0. Isso faz parte da definição. Além do limite quando x tende a ser igual a f de a, o limite tem que existir e f de a também precisa existir. Então, se estas são as condições de descontinuidade, vamos dizer que f de x é descontínua em x igual a se, número 1, f de a não existe. Número 2, se o limite quando x tende a de f não existe. Ou se 3 é menos provável, mas pode acontecer também, se as duas coisas existem, mas são diferentes. Certo? Então eu digo que a função é descontínua em x igual a a. O que equivale a dizer, também é uma expressão muito usada, f de x possui um
ponto de descontinuidade em x igual a. Perfeito? Então, à luz disso que já dissemos, agora podemos classificar as indeterminações. Então, vamos classificá-las. Desculpe, perdão. As descontinuidades. As descontinuidades. Então, vamos classificar as descontinuidades. Então, número 1. Se f de A não existe, então eu digo que o ponto de descontinuidade é de primeira espécie. Número 2. Se limite quando x tende a A de f de x não existe, eu digo que o ponto de descontinuidade é de segunda espécie. Então, para que ele seja de primeira espécie, a única violação tem que ser esta. Porque se ocorrerem as duas ao mesmo tempo, vai prevalecer esta segunda restrição e o ponto será de segunda espécie. Então vamos entender o seguinte, só para fixar o conceito. Então, se o ponto de descontinuidade é de primeira espécie, vamos recordar lá a noção que vimos no início desta videoaula. O meu tecido tem um furo nele, certo? E se o ponto de descontinuidade é de segunda espécie, então hoje houve uma ruptura, certo? Então, ou há um salto na função, ou existe um buraco que não dá para ser preenchido. Perfeito? Então, vejamos aqui dois exemplos. Y igual a seno de x sobre x. Tenho algo do seguinte tipo. A função é aberta aqui em 0. E ela faz isso aqui para o lado de cá. E isso aqui para o lado de lá. Certo? Então, sabemos do estudo dos limites trigonométricos que o limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x é igual a 1. Mas f de 0 não existe. Por que não existe? Porque não pode dividir por 0. Certo? Então, essa é descontinuidade de primeira espécie.
certo? Segundo caso, y igual ao módulo de x sobre x. Então temos aqui o esboço do gráfico da função módulo de x aberto, fechado, aqui é mais 1, aqui é menos 1. Então observe o que acontece em 0, a função dá um salto de menos 1 para 1. Então aqui existe um buraco que não dá para ser unido. A função que vem por cima não é possível unir esses dois. Ao passo que aqui é só fechar esse furo, né? Então aqui eu tenho uma descontinuidade de segunda espécie. Podemos ainda dizer que a função, podemos ainda afirmar se a função é contínua em um certo intervalo fechado. Ora, muito simples. Isso vai ser verdade, ou seja, a função vai ser contínua nesse intervalo se f de x for contínua, claro, em todos os pontos desse intervalo. Perfeito? Também vamos poder dizer se a função é contínua. A função pode ser, então vamos mudar um pouco esta definição, dizendo que a função pode ser, ou melhor, desculpe, uma função descontínua em x igual a pode ser contínua à direita ou à esquerda deste ponto. Função contínua à esquerda. Se limite, quando x tende a A pela esquerda de f, for igual a f de A. Então, eu terei uma função analogamente, uma função será contínua à direita se o limite, quando x tende a A de f, A pela direita de f, for igual a f de A. Certo? Então eu tenho dois exemplos. Função
maior inteiro e função menor inteiro. Então, lembrando que esta função é floor na computação, floor de x, enquanto essa é ceil de x, certo? O que é o floor? Ele vai pegar um número decimal e vai tirar todas as casas decimais e vai deixar ele truncado inteiro. Ou seja, ele recebe R$1 e entrega de volta um inteiro. Como falamos, floor de 2,57 é igual a 2. Ao passo que o ceil, ele vai fazer o contrário. Ele vai pegar o número e vai promover ao inteiro superior. Então, por exemplo, ceil de 2,01 é igual a 3, certo? Ainda que 2,01 esteja suficientemente próximo de 2, certo? Porque menor inteiro está jogando para cima e maior inteiro está jogando para baixo, porque esta é a definição computacional e esta é a definição matemática. Então, como é a definição matemática? É o maior inteiro entre todos os que são menores ou iguais a x. Então, por isso, quais são os inteiros menores ou iguais a 2,57? É 2, 1, 0, etc. Qual é o maior deles? É o 2. O menor inteiro é a mesma coisa. É o menor inteiro entre todos os que são maiores ou iguais a x. Então, gráfico do maior inteiro entre 0 e 2. Certo? Então, f de 0 é 0. F de 1 é 1, portanto aqui é fechado. F de 2 é 2. Então tudo isso é fechado. Agora, F de 0,1 é 0, então aqui vai ser aberto. Aberto. E aqui não interessa mais, certo? Então vamos pegar aqui o ponto x igual a 1. Eu venho aqui, o limite quando x tende a 1 pela esquerda é igual a 0. Ao passo que o limite quando x tende a 1 pela direita é igual a 1. Mas, quanto vale f de 1? Vale 1. Então, neste caso, o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x é igual a f de 1. Portanto, esta função é contínua à direita, enquanto esta é contínua à esquerda. Então é importante que isto fique como um exercício para você verificar isto, fazer o gráfico e pensar em justificar por que essa função é contínua à esquerda. Vejamos agora alguns exemplos para que possamos entender essa questão da continuidade. Primeiro exemplo, y igual a constante. Esta função é contínua para todo x
pertencente a R, certo? Porque o limite, quando x tende a de C, é igual a C, qualquer que seja A pertencente a R. E f de A é sempre igual a C. Então, esta função é contínua para todo x pertencente a R. 2. Já vimos que y é igual a Pn de x, que é um polinômio de grau n, é contínua para todo x pertencente aos reais. Número 3. Y igual a seno de x. Quando estudamos os limites, podem recorrer ao vídeo de limites trigonométricos, verão que o seno é uma função contínua para todo x pertencente ao seu domínio, porque o limite, quando x tende a A de seno de x, é igual a seno de A. Essa função é contínua. Em todo x pertencente a R. 4. Cosseno, a mesma coisa. Idem. Pelo mesmo motivo. Número 5. Tangente de x contínua para todo x diferente de π sobre 2 mais k vezes π, k pertencente aos inteiros, certo? O mesmo acontecerá com a cotangente contínua para todo x diferente de k vezes π, k pertencente a z também. 7. Y igual a secante de x, 1 sobre o cosseno. Então, tem os mesmos pontos de descontinuidade que a tangente. Então, é contínua para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ, k pertencente aos inteiros. Cossecante de x contínua para todo x diferente de kπ, k pertencente aos inteiros. Então, assim, eu posso continuar. Então, aqui viriam as exponenciais, depois as logarítmicas, depois as trigonométricas inversas e, por último, as hiperbólicas, que agora não vamos abordar, mas mais à frente nesse curso veremos as hiperbólicas. Por enquanto, não vamos tocar nelas, mas aqui a esta análise faltariam esses 3 tipos de funções. Então eu convido você a assistir os vídeos sobre limites exponenciais logarítmicos. Apesar de conhecermos as trigonométricas inversas, eu posso dizer que todas elas, à exceção do arco secante e do arco cossecante, são contínuas em todo x pertencente ao domínio da função.
Vejamos agora então a combinação de funções contínuas. Combinação de funções contínuas e a composta de contínuas. Então vamos ver se f de x e g de x são contínuas em x igual a A, então f de x mais g de x é contínua em A. F menos g é contínua em A. F multiplicado por g também é contínua em A. E por último, f de x sobre g de x apenas será contínua se g de A for diferente de zero. Perfeito? Então agora a composta. Quais as condições que f de g de x tem que satisfazer? Então f de g de x. Se f de x e g de x são contínuas em x igual a A. Ora, a composta, é claro que a composta só será contínua se f de x for contínua em g de A. Porque g de x é contínua em x igual a A. Isso não resta dúvida, porque está dito aqui já. Certo? Mas g de A é igual a B. Então, observe que não adianta f ser contínua em A. F tem que ser contínua em g de A, que é igual a B. Tem que ser contínua em g de A. Ser contínua em g de A, que é igual a B. Certo? Então, se f for contínua em B, então esta função será também contínua em x igual a A. Por último, vejamos então aqui dois exemplos. Com funções com funções periódicas. Então, verifique se a função f de x igual a módulo de x, f de x, igual a módulo de x para x contido entre menos 1 e 1, e f de x é igual a x
é igual a f de x mais 2k se x não pertence ao intervalo fechado em -1, aberto em 1. Certo? Observe que o período t dessa função é igual a 2, certo? E k é um número pertencente aos inteiros, pode ser negativo ou positivo. Então esse é o período da função. Então o gráfico desta função ele é assim: -1 mais 1. Então aqui neste intervalo ele é assim. E depois ele repete. Então 2, 3, 2, 4, 6, 8. Então aqui ele vai repetir. E para cá igualmente. Então, igualmente para menos infinito e mais infinito. Certo? Então, vamos analisar aqui 0. Limite quando x tende a 0 menos de f de x é igual a 0. Limite quando x tende a 0 mais de f de x é igual a 0. Então ela é contínua em 0 porque f de 0 é 0. Vamos ver -1. Limite quando x tende a -1 pela esquerda de f de x é igual a 1, ao passo que o limite quando x tende a -1 pela direita de f também é igual a 1, então aqui ela também é contínua. E em mais 1, limite quando x tende a 1 pela esquerda é igual a 1, limite quando x tende a 1 pela direita também é igual a 1. Então no resto todo da função ela é contínua também, porque o que acontece aqui se repete aqui e o que acontece aqui se repete aqui. Então a função é contínua em R, essa função. Certo? Por outro lado, eu posso definir f de x como sendo x para -1 menor ou igual a x menor do que 1 e f de x mais 2k igual a f de x para x não pertencente ao intervalo fechado -1, aberto em 1. Então este gráfico é aqui eu tenho a função é periódica, ela vai repetindo, certo? Mas ela tem um ponto, na verdade não é assim, né? Aqui eu, me perdoem, na verdade o gráfico é assim.
Então observe que tem um buraco aqui, outro buraco aqui. Então limite quando x tende a menos 1 pela esquerda de f de x. Então estou à esquerda de menos 1, esse limite dá 1. Ao passo que o limite quando x tende a menos 1 pela direita, esse limite vai dar menos 1. Então, só aqui já encontrei um ponto de descontinuidade. E há outros, todas as vezes que eu repito aqui, tem outro ponto de descontinuidade. Então, com isto, pessoal, cobrimos o assunto de descontinuidade. Nos vemos no próximo vídeo.